Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre lesões do tipo classe 4, tá? As situações clínicas que podem aparecer para a gente no consultório e de que forma a gente pode resolver isso através da resina composta. A primeira situação clínica que pode surgir para nós é o paciente chegar já com uma fratura. Se ele tiver o fragmento, a gente pode colar o fragmento. Mas se ele não tiver o fragmento, a gente vai ter que reproduzir a parte perdida através da resina composta. E a gente tem algumas formas para fazer isso. A primeira delas seria utilizando o dedo aqui, ó, como anteparo, que seria a técnica de mão livre. Então posiciona o dedo aqui, manipula a resina composta que tu vai utilizar para fazer a camada palatina, utilizando o dedo como anteparo, ó. Tu vai empurrando, tá? Lembrando que a luva deve estar higienizada, o ideal é passar um álcool, tá? Para que possa posicionar essa resina aqui, minimizando os efeitos dessa manipulação, tá certo? Então vai posicionar a resina composta aqui para confeccionar uma parede palatina, tá certo? Fotopolimeriza, remove o dedo e aí faz a estratificação, que a gente pode falar depois, caso vocês queiram que a gente comente aqui, tá certo? A segunda opção é fazer, também na técnica de mão livre, é utilizando uma matriz de poliéster. Então posiciona a matriz, tá, na mesial, trazendo ela bem para a cervical, tá, e posiciona ela do outro lado. Então utilizando o dedo também, ó, tu vai posicionar a resina composta aqui em direção à matriz, ó, e vai utilizando a matriz como referência. Aqui tu pode usar um pouquinho dela nesse sentido para tu poder condensar ela bem na distal, algo que parece bastante interessante. Pode pedir para que auxiliar mesmo segure dessa forma, senão tu pode posicionar a resina aqui e antes de polimerizar tu mantenha ela nesse sentido, tá? Mas talvez a grande dica aqui seja a gente cuidar para que a gente não faça uma camada palatina com essa curvatura, ó. Porque quando a gente pressiona a matriz, existe uma tendência muito grande da gente gerar essa curvatura. Então, posicionou a resina ali e foi gerando essa camada palatina, o ideal é, antes da polimerização, tu vem com uma espátula, seja ela qual for, e ó, posicione ela assim e fotopolimeriza. Para que tu tente ao máximo deixar essa camada palatina reta e não com uma curvatura. Porque isso vai prejudicar, do ponto de vista das camadas de dentina e de esmalte, a espessura dessas camadas. Porque se a gente posicionar assim ela ficar curvada, a gente vai estar ocupando camadas de dentina e camadas de esmalte por esse erro aqui, ó. Por essa movimentação aqui, essa curvatura dessa camada palatina, tá certo? A outra opção, nesses casos, seria tu realizar um ensaio restaurador, né? Como tu precisa verificar se essa cor ou as cores que tu tem à disposição, as resinas que tu tem à disposição, vão dar certo nesse caso, uma vez que é um caso bastante estético, para tu fazer, tu pode fazer um ensaio restaurador utilizando as resinas que tu selecionou previamente para fazer a restauração. Então tu não precisa condicionar o dente, nem com ácido, nem com adesivo, tá certo? Tu pode fazer a restauração com a técnica ou com o dedo ou com a matriz, fotopolimeriza, vê se o teu mapeamento cromático foi satisfatório e utilizando essa restauração provisória, digamos assim, tu manipula uma silicona, tá certo? Que pode ser uma silicona de condensação, por exemplo, e faz uma guia desse ensaio. Manipula a silicona, mantém ela assim, remove, e aí tu tem a camada palatina do ensaio que tu fez, para que tu possa agora, removendo esse ensaio, então tu vem aqui e empurra, tira essa restauração, né, um fragmento inteiro da restauração, e utilizando a guia de silicona, tu vai posicionar aqui e vai confeccionar a camada palatina de uma forma mais previsível, digamos assim, tá certo?
A outra situação clínica seria o paciente chegar com esse dente, mas já restaurado. Tá? Às vezes o paciente fraturou na adolescência, restaurou, passou 5, 10 anos com aquela restauração e agora ela chega até o consultório para substituir a restauração. Ela quer fazer um clareamento, quer substituir a restauração. Então a outra opção que nós temos é, imagina que esse dente já está restaurado com uma resina composta antiga que hoje está insatisfatória do ponto de vista estético e a gente vai substituir. Então tu aproveita, né, uma vez que essa restauração se provou no tempo, né, ou seja, ela pode estar aí 5, 10 anos em boca e ter um formato interessante para nós, a gente pode manipular a silicona de condensação, por exemplo, e antes da gente remover aquela resina antiga, ó, posiciona a silicona aqui, tá? Tira uma cópia, né, dessa restauração antiga, remove a silicona e aí tu pode remover a resina composta antiga e depois de preparar o dente com ácido adesivo, aí tu posiciona novamente a guia e aí restaura o dente com uma estratificação melhor, já com uma estética melhor, mas utilizando a base do dente, que é a camada palatina, desta forma. Tá certo? Pessoal, na terça-feira eu vou lançar um vídeo aqui com a confecção dessa camada palatina utilizando a guia de silicona. E de que forma a gente faz, né, essa camada palatina. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação à técnica ou à estratificação, em como a gente deve manipular a silicona, tá certo? Só comenta aqui embaixo que a gente vai fazendo vídeos aí para tentar ajudá-los, tá ok? Então, na terça que vem a gente vai lançar um vídeo novo, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, só lançar aí nos comentários que a gente vai produzindo algo bem interessante para vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima.